Uma boa noite e a paz a todos os irmãos que estejam do outro lado, nesta noite, nessa live, nessa palavra. Vamos ler aqui o capítulo 10 de Eclesiastes para a glória de Deus. Amém? O epígrafe dessa palavra é: a loucura é a causa de muitas desgraças. Capítulo 10 de Eclesiastes. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, em honra e pouca intúcia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz o tolo que é tolo? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque o acordo é um remédio que quieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assenta-se em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e o príncipe que andava a pé, como servo sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder, antes de estar encantada, então o remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas o sábio do tolo o devora. Amém? É uma palavra muito interessante, porque é uma palavra de sabedoria vinda da parte de Salomão. Antes de mais nada, antes de a gente dar o prosseguimento, eu peço para os irmãos dar um like e se inscrever no nosso canal Despertar 607. E que Deus possa estar conosco nessa palavra, para que Ele possa nos dar o discernimento da palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui está sendo feita uma comparação de uma pessoa que é tolo, de uma pessoa que não tem entendimento das coisas, da pessoa que vive no mundo do faz de conta. Aí faz uma comparação. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em hora, em pouco de astúcia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas lhe falta entendimento. E diz a todos que é tolo. Então, a gente percebe que quando você vai querer fazer alguma coisa com a sua mão esquerda, só com a mão esquerda, muitas vezes você não consegue. Você também depende da sua mão direita. Ambos têm que andar em harmonia. Ambos têm que haver um consenso. Tem que haver um entendimento de ambas as partes. Então Deus ele mostra que muitas vezes, quando você não tem sabedoria para as coisas, muitas vezes você quebra a cara.
Porque se você não tem aquele discernimento vindo da parte de Deus, você passa a ter problemas. Você vai fazer uma coisa e você termina não conseguindo terminar aquela situação, porque você é envolvido por pensamentos muitas vezes negativos e você não consegue fazer aquela tal situação que você gostaria de fazer originalmente. Muitas vezes você não consegue. Então, até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz e ele se acha, ele fala assim, eu sou tolo. Porque ele caminha no mundo de perdição. E ele se acha o bam da situação, mas ele é tolo. Aí ele quebra a cara. A gente pode ver isso em várias situações, porque para uns as coisas dão certo e para os outros a coisa não dá certo. Qual é a explicação de tal conteúdo? Por que quando Deus abençoa, as coisas vão para frente, mas quando não existe a bênção de Deus, as coisas não vão para frente? Qual é a situação? Qual é o problema? Porque quando Deus abençoa uma pessoa, as coisas vão para frente, mas quando a pessoa não recebe bênção, mas muitas vezes recebe maldição, aí as coisas vão de mal para pior. E por mais que a pessoa tente fazer o certo, ele não consegue. Por quê? Porque ele está no caminho da maldição. E ele não consegue entender isso, ele não consegue ter esse tipo de discernimento igual aquela pessoa que é sábia. Por isso que a Bíblia diz lá em Daniel 12, naqueles dias, os impuros, os infiéis, os tolos, não compreenderão a mensagem. Somente os sábios. A palavra diz isso. Ele não vai entender. Por mais que você tente falar, por mais que você tente explicar, por mais que você tente provar que 2 e 2 é 4 e não é 5, ele não consegue entender, irmão. Por quê? Porque ele vive num mundo da tolice. Ele está mais pelo outro lado. E ele quebra a cara. E isso é uma coisa típica, é uma maldição que existe na vida de um ser humano. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 20, visitarei a maldade dos pais nos filhos, da 3ª à 4ª geração. Então a pessoa começa a pagar um preço, porque ele foi por uma direção contrária à vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então quando existe algo, pode ser uma família, pode ser uma tribo, pode ser uma sociedade, pode ser mesmo uma nação. Se essas situações estão sobre o domínio das bênçãos de Deus, então vai haver muita prosperidade. Mas se não houver, é caminho da perdição. É o caminho da derrota, irmãos. Então muitas vezes as pessoas são guiadas por uma energia negativa vinda do mundo espiritual, e ele não sabe disso, ele não consegue entender isso, ele não tem discernimento disto. E por isso ele quebra muitas vezes a cara. Ainda há um mal que vi debaixo do sol como erro que procede do governador? Está aqui.
Verso 5. O tolo não é só a pessoa individual. Pode ser um governador também. Pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa sábia, uma pessoa estudada. Ele pode ser um tolo. Por que não? Porque se ele não conhece a palavra, se ele não conhece o Deus Todo-Poderoso, ele pode ter o que ele quiser. Ele não vai para lugar nenhum. Se ele não buscar esse Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar, ele não vai para lugar nenhum. Então, Deus, ele trabalha com o ser humano. Mas o ser humano, ele tem que fazer por onde? Ele tem que cumprir as suas responsabilidades para ter o entendimento. Senão ele não vai para lugar nenhum, irmão. E lá na frente ele vai quebrar a cara. Quando a gente vê as coisas do ponto de vista histórico, as coisas, a gente tem exemplo. Quando os puritanos, isso é uma coisa histórica, estava sendo perseguido lá na Inglaterra, séculos atrás, não sei se é o século XVIII, eu não sei, ou século XIX, eu não sei exatamente, mas eles estavam sendo perseguidos. E eles resolveram ir para um outro lugar. E eles vieram mais para a América, ali, né? E eles fundaram ali uma nação, os puritanos. Em pouco tempo, essa nação se tornou a nação mais poderosa da terra. Por quê? Porque Deus estava abençoando. Deus derramou muitas bênçãos. Então, as pessoas têm que entender isso, que quando Deus está no negócio, a coisa funciona, mas quando Deus não está no negócio, as coisas vão de mal para pior. Porque Deus é a nossa respiração, Deus é o nosso oxigênio, Deus é as nossas bênçãos. E se você vai contra isso, você se torna um tolo, você não é sábio. Você pensa que é sábio, muitas vezes porque você acha que tem uma cultura melhor que os outros, fez uma faculdade melhor que as outras, estudou nas melhores escolas melhor que os outros, mas você é tolo. Porque o principal é Deus. É o Espírito de Deus nas nossas vidas. Mas isso a pessoa muitas vezes não dá valor. E a Bíblia vai dizer que a pessoa tem que se aliar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O resto é consequência, irmãos. Nós estamos vivendo um período, irmãos, hoje, o período do fim. Nós estamos vivendo esse período, mas muitas pessoas estão andando para isso. Andando. Não estão preocupados. Até que a pessoa seja pega de calça curta. Aí sim, aí a pessoa vai entender. Mas já é tarde demais, aí não tem mais jeito. Como não aconteceu na época de Noé. Quando fechou a porta lá, acabou. Quem ficou para fora, já era. Acabou. E Jesus, ele vai dizer isso. Que como aconteceu lá, vai acontecer agora também. Porque Deus, ele vai abençoando aqueles que o seguem, aqueles que o procuram, aqueles que o buscam. Deus, ele vai abençoar as pessoas. Nós estamos vivendo, irmãos, o período do fim. Então a gente tem que orar para Deus, pedir para Deus o discernimento para que a gente seja, para que a gente tenha sabedoria, assim como Salomão. Deus abençoou poderosamente Salomão. Por quê? Porque ele pediu para Deus. Nós estamos lendo aqui Eclesiastes. Então quem pende, né, para o lado mais
do seu braço esquerdo, ele vai ter grandes problemas. Ele vai ter grandes consequências desastrosas nas suas vidas. Então todas as pessoas, todas as famílias, seja quem for, que procuraram um caminho torto, um caminho de pessoas tolas, quebraram a cara no final. Infelizmente é assim. Não tenho o que dizer. Essa é a realidade que as pessoas não compreendem. Por isso que diz claramente lá em Daniel, como eu já havia dito, naqueles dias, somente os sábios entenderão. E Daniel, ele estava falando dos últimos dias. Que Deus, ele fala assim, cele essas palavras. Você não estará aqui quando isso acontecer. E isso é para o tempo do fim. Naqueles dias, os tolos não compreenderão. Somente os sábios. Então nós estamos aqui, irmão, fazendo uma reflexão de uma palavra, para que a gente possa ficar esperto, porque o tempo é agora, o momento é agora, não é depois, não é daqui 10, 20, 30 anos, como muitos acreditam. Já começou. Nós estamos, irmão, na iminência de um grande problema. Eu sempre falo nas minhas lives, nós estamos na iminência de um grande problema nesse mundo. E quando menos esperar, a coisa está acontecendo. E muitos serão pegos de calça curta. Amém? Eu não quero prolongar muito para o vídeo não ficar longo. Mas eu peço para os irmãos dar um like e curtir, né, o nosso vídeo, se vocês gostarem. E também se inscrever no nosso canal Despertar 607. Amém? Fique na paz. E entre na arca, que é Jesus. Amém?